E no vídeo de hoje nós temos mais uma história, porém, diferentemente de outras histórias que eu já contei aqui no canal, essa ainda está em andamento. Então eu peço a você que dê bons conselhos à pessoa que está vivendo toda essa situação, porque é muito fácil para você, para mim, para que nós possamos resolver tudo isso. Por quê? Porque nós não estamos envolvidas, mas a pessoa que está vivendo, está sofrendo e precisando de uma palavra. Vamos lá? Minha avó já dizia: só quem calça o sapato é que sabe onde ele aperta. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. E se você também tem uma história que gostaria de compartilhar aqui no canal, lembra de escrever para o e-mail que está aparecendo agora aqui na sua tela, acrescentando, além do seu relato, uma autorização para que eu possa ler aqui. Eu te asseguro que o seu nome jamais será revelado. Olá, boa tarde aqui no Brasil. Me chamo Tanarã. Vamos chamar de princesa? Porque nós somos todas princesas. Somos todas filhas do rei. Então, quando alguém vier falar comigo e se identificar pelo nome, eu vou sempre chamar de princesa. Tá combinado? Me chamo Princesa e gostaria de poder dividir minha história com você. Vi seu canal no YouTube porque aconteceu algumas coisas comigo e resolvi procurar informações e te achei. Te agradeço pela confiança em ter contado a sua história aqui e você vai ver que as pessoas que fazem parte da família Brasigringa são pessoas com muita sabedoria e dotadas de bons conselhos. Ó, eu fiz a maior propaganda de vocês, então por favor, encham os comentários. Enfim. Há quase 2 anos, uma pessoa, um estrangeiro que se diz ser de Londres, me enviou uma mensagem pelo Instagram e começamos a nos falar. E não demorou muito, foi me chamando de baby e de meu amor. E eu sou meio cismada com essas atitudes, principalmente de quem eu não conheço. Porém, acabou passando meio que despercebido e continuamos a nos falar normalmente e com muito mais frequência. E nossas conversas duravam quase o dia todo. Bom, com o passar do tempo, e não tanto tempo assim, ele me disse que queria casar comigo. Eu já estava meio triste por estar há tanto tempo sozinha e acabei embarcando nessa história. Vamos começar com os parênteses? Acontece muito que algumas mulheres elas estão já cansadas de ficar sozinhas por tanto tempo e acabam dizendo: "Ah, quer saber? Eu já estou cansada, eu vou nessa aí mesmo". Foi isso que ela acabou de dizer. Então, fica o meu primeiro alerta aqui. Não entre em um relacionamento porque você está cansada de estar sozinha. Entre no relacionamento porque você realmente tem fé em Deus que aquilo ali vai dar certo, que é uma coisa boa. Não entre por nenhum outro motivo. Carência, ou cansaço, ou vingança, porque também existe isso. E outra coisa, é claro que existem exceções de pessoas que se conheceram e 24 horas depois o rapaz já pediu em casamento, mas essas são exceções. A regra não é essa. Se a pessoa está muito apressada, já falando em casamento, já falando em família, já falando nisso, de aquilo, pisa no freio. Pisa no freio. Vamos continuar. Ele sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Dizia trabalhar como piloto de avião e me enviava fotos relacionadas. Fotos do dia a dia e até em seu trabalho. Nos falamos algumas vezes por videochamada, mas sinceramente nem lembro quantas vezes isso aconteceu. Mas lembro de tê-lo visto e ele condizia com a foto. Quando você está em um relacionamento à distância, qual é a maneira que você vai conseguir se sentir mais próxima da pessoa? É em uma chamada de vídeo. Não tem outra alternativa. Então essa de... Nós conversamos sempre, nós teclamos sempre, mas na câmera mesmo, conversa e tal, raramente. Já tem coisa estranha aí. Mas isso durou pouco. Uma vez disse que em seu trabalho, e eu acho que o que ela quis dizer aqui é que a empresa tinha enviado o rapaz a um país para resgatar soldados ingleses e ele tinha sido enviado junto a outras pessoas. Bom, até aí tudo bem.
Disse que ele tinha assinado um contrato com uma empresa onde ele ia receber uma certa quantia e a partir daí seus bens ficaram bloqueados e a empresa tinha mandado seguranças para ficar com ele na casa dele. E depois disso, nunca mais nos falamos por vídeo, a não ser que eu ligasse a câmera, mas a dele ficava desligada. Você aqui começa a ver que começou uma coisa mirabolante, né? Ele foi contratado pela empresa, a empresa bloqueou os bens dele, tinha segurança na casa dele. Olha aí, começa a ficar um negócio meio nebuloso. E observa que ela ligava a câmera dela e ele não ligava a dele. Uma vez ele chorou, dizendo que estava com saudade e realmente foi um choro para mim. Eu já vou parar agora, porque isso é muito importante. Mulherada, para de ficar se encantando com choro de homem. Porque os canalhas, eles conseguem chorar assim, ó, pá, em um segundo. Por quê? Porque sabe que vai tocar o seu coraçãozinho. Então, não se comovam com choro de homem. Que isso, gente? Que isso? Faz isso não. Enfim, ele foi enviado e nos comunicamos sempre que dava. Certa vez, ele disse que muitos estavam sendo mortos e ele e outros queriam fugir com medo de serem mortos. Nessa tentativa de fuga, segundo ele, foi parar em outro país de navio e lá tinha sido preso. E aí começou todo o dilema. Até esse momento, ele estava arquitetando o plano, mas agora é que o trem vai sair da estação. Vamos lá. Como ele não tinha acesso ao dinheiro dele, ele me pediu para ajudá-lo e eu fiquei assustada por ele estar pedindo isso e pela situação dele, pois até então eu acreditava e eu acabei enviando dinheiro a ele. Perceberam? Perceberam o jogo? Como é que aconteceu aqui? E o mais estranho de tudo é que ele recebia através de uma conta brasileira. E sim, não foi uma única vez que fiz isso. E sempre era uma conta diferente. Houve várias histórias. Estou apenas resumindo, pois a história é longa. Ai, gente, a gente tem que respirar, sabia? Tem que respirar porque você vê como essas pessoas elas são ruins e elas tomam o tempo de envolver a vítima. Ela aqui já estava completamente apaixonada, estava preocupada com ele dizendo que tinha gente sendo morta e tal, não sei o quê. Eles vão envolvendo a pessoa até realmente atingir o objetivo que eles querem. Ele sempre dizia que não era para eu falar para ninguém, que íamos fazer uma surpresa para minha família. E acabei não falando, mas não pela surpresa, mas sim por receio de se caso não desse certo. De 2021 para 2022, era para ele vir e acabou não vindo devido a esses acontecimentos. Uma pausa. Observa como tudo que eles fazem vai fechando. Uma coisa vai somando com a outra, que é para quando você começar a se perguntar, gente, será que isso é falso? Será que é verdadeiro? Você fala, ah, não, mas isso é verdadeiro por causa disso, 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 disso. Ah, mas e tal coisa assim? Será que é verdadeiro? Ah, mas ele falou isso e isso. Você vê, ele programou de vê-la e aqui ele não conseguiu vir por quê? Porque ele não quis? Porque ele não tinha dinheiro? Não. Nenhum desses motivos. Foi um motivo muito forte. O quê? Ele estava impossibilitado de vir. Vocês estão vendo? Tá percebendo, né? Enfim, ele retornou para o país dele, ele disse que era Inglaterra, né? No caso, Londres, e disse que estava sendo processado pela empresa onde trabalhava devido ter fugido das obrigações. E nisso, dizia que as audiências aconteciam todas as segundas-feiras e passou por vários bocados, segundo ele, ao retornar, pois tinha perdido a casa onde morava. Disse que esse processo ia ter fim em dezembro do ano passado. E assim foi. O processo acabou no dia 24 e, segundo ele, recebeu todo o dinheiro que tinham retido. Comprou uma passagem e eu pedi para ver, pois eu tinha que saber em qual aeroporto eu iria buscá-lo. Ele comprou uma passagem com escala de Londres para o Uruguai e depois para o Brasil.
E até então eu não sabia em qual cidade do Brasil ele ia desembarcar. E eu sempre dizia que eu precisava saber. Eu passei todas as informações de cidade e aeroporto. E segunda, ele desembarcou no... Aí falou aqui o nome do estado. Quando você compra uma passagem aérea, já vem ali qual vai ser o seu aeroporto, tanto de embarque quanto de desembarque. E hoje em dia, eles ainda mandam uma confirmação para o seu e-mail. Ou seja, ele podia muito bem ter enviado isso para ela se fosse verdade. E quando foi perguntar em que aeroporto ele estava, segundo ele, foi preso pela alfândega devido ter trazido todo o dinheiro que tinha recebido na mala. Daí mais um problema, pois foram quase 2 anos de praticamente terror que eu vivi. Praticamente não, princesa, você viveu mesmo esse terror. Viveu mesmo. E o terror vai continuar aqui. Enfim, segundo ele, está preso, e aí falou o nome do estado lá. Uma moça de lá entrou em contato comigo dizendo que eu tinha que enviar o dinheiro para poder liberarem ele. E eu acabei enviando. E depois eu liguei para ter notícias e a moça simplesmente disse que eu teria de pagar mais $4.000. Gente, se fosse reais já estava ruim, mas são $4.000. Pois o valor do dinheiro que ele tinha na mala era maior e quando foi passar, não foi liberado. Eu fiquei desesperada e sem chão. A primeira coisa que me veio à mente era de ter caído em um golpe. Nesse momento, parece que tudo veio à tona. Ainda assim, continuamos mantendo contato, porém, uma vez ao dia. E eu perguntei como ele estava conseguindo falar comigo, sendo que o celular dele era de outro país. E ele me respondeu que tinha outras pessoas na mesma situação que ele e que ele tinha ajuda de alguém com Wi-Fi. Resposta para tudo, vocês percebem aqui? Nada fica sem resposta, nada. Bom, a pulga foi plantada atrás da minha orelha. Eu pedi à moça que me enviasse alguma prova de que ele estava realmente lá, e ela só me enviou um vídeo de um policial fiscalizando a então mala dele com o dinheiro em dólar. Até hoje, segundo ele ainda se encontra lá e está sendo espancado. Me mandou uma foto de costas, mas não se parece com ele. Na verdade, eu não tenho certeza. Pedi que me enviasse um pequeno vídeo dele para que eu pudesse ver como ele estava e até o momento disse que o colega que o ajudava com o Wi-Fi tinha sido separado dele, porém ainda assim conseguia falar comigo devido à ajuda de outra pessoa. Foram quase 2 anos de momentos bons. Nos falamos várias vezes por áudio. Ele me ligava em vários momentos. Eu sentia verdade em sua voz. Você sentia verdade porque ele é um ótimo ator. Porque ele já tinha o objetivo dele e ele queria chegar até o ponto de extorquir o máximo de dinheiro possível de você. É triste, mas é a verdade. Sim, ele pediu nudes. Aqui ela não disse se ela enviou ou não. Mas, independente de ter enviado ou não, é perigosíssimo se a mulher cair numa dessas. Por quê? Porque no futuro, esses nudes podem virar o quê? Uma chantagem. E aí ela vai ter que ficar tirando dinheiro, sabe lá da onde e sabe lá por quanto tempo, por causa de ter enviado fotos comprometedoras. Então, mulheres, olho vivo, até porque uma pessoa que quer algo sério com você não vai fazer você se expor dessa maneira ou de qualquer outra maneira. Dizia que queria ter 2 filhos. Ele me mandava foto de uma casa que, segundo ele, tinha comprado para nós. E foi nessa casa que ele fez uma videochamada me mostrando a mesma. Para mim, apesar dos acontecimentos estranhos, foi tudo muito real. Mas lá no fundo eu sempre desconfiei. Até achei que por eu não ter tido sucesso em relacionamentos era coisa da minha cabeça. E eu não aguento mais, a verdade é essa. Ele disse que ia ver com as pessoas se reduzia o valor a ser pago para a liberação e ia me avisar, porém eu deixei claro que não tinha dinheiro. Ele manda mensagem dizendo que vai morrer em meu país. Eu falei com um advogado e ele me disse que se eu sou uma pessoa sem envolvimento com a polícia, era melhor eu não me envolver, porque estava aparecendo caso de golpe.
E, no mínimo, era estranho um piloto acostumado a voar ter acontecido isso. Seria mais fácil se realmente fosse um golpe e eu ficaria livre de uma certa forma. Mas não sei o que pensar de verdade. 2 anos é um bom tempo para alguém manter conversa todos os dias e isso acabar em um golpe. Perceba que mesmo depois de tudo isso, a nossa princesa ainda tem dúvidas se ela caiu ou não em um golpe. As armadilhas, elas chegam disfarçadas. Elas chegam disfarçadas de quê? De coisas boas. No caso dela, de um príncipe, de um amor. É isso que eles fazem. Eles mexem com a cabeça da pessoa como? Pegando pelo sentimento. Infelizmente, princesa, 2 anos não são nada. Essas pessoas não têm problema algum em maturar todas as ideias que elas têm para colocar em prática e fazer a limpa na vítima. Eu simplesmente não sei o que fazer. Penso em bloquear ele e viver a minha vida, mas sinto que se for tudo verdade, eu estaria abandonando aqui. Não sei o que faço e por isso resolvi te enviar a minha história. Espero em Deus Todo-Poderoso que você possa ler e me dar algum conselho. Desde já agradeço sua atenção e que Deus abençoe sua vida. Amém. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a vida de todo mundo que está aqui no canal assistindo a sua história agora. Eu vou pedir nesse momento que Deus te dê forças, não somente para encarar a verdade, mas também para fechar essa porta e conseguir dar continuidade à sua vida. Você provavelmente estava em um momento onde você estava um pouco mais vulnerável e é uma coisa que eu sempre digo, as pessoas que são caçadoras de vítimas, parece que elas farejam bem longe, bem de longe, elas já conseguem farejar e perceber quais são as pessoas que vão estar mais vulneráveis a elas. Então, infelizmente, essa aqui foi a que você caiu, mas que Deus abençoe você, a sua caminhada. E só mais uma coisa. Não é porque você caiu nesse golpe que você vai desistir do amor. Pelo contrário, você agora tem material para ajudar as outras moças, como um testemunho, você agora tem esse testemunho de ter caído sim num golpe, porém, sempre mantenha o seu coração apontado para Deus, a sua esperança apontada para Deus, para que Ele entregue o amor que você tanto anseia e o homem que você tanto deseja ter na tua vida. Mas dê tempo ao tempo. O momento agora é que você se cure. É momento de se aproximar ainda mais de Deus e pedir para que Ele restaure o seu coração em toda a plenitude que Deus quer entregar para você. E pessoal que assistiu até aqui, vamos encher a sessão de comentários com bons conselhos para a nossa princesa de hoje, ok? Muito obrigada pela companhia e até a próxima!